Então, Coleóptera é o maior grupo em termos de número de espécies de seres vivos que existem no planeta, tá bom? Extremamente importante esse grupo. Coleus significa caixa ou estojo, ptera asas, então é esse formato das asas de besouro, como se ele fosse uma caixa, um estojo, uma coisa bastante protegida, né? Que é um dos motivos do sucesso dos besouros. São 400 mil espécies, isso são estimativas, né? Se encontra estimativas desde 320 mil até 450 mil, e o que deve existir mesmo é um número bastante superior a esse, né? Isso aí é 40% de todos os insetos, 25 a 30% de todos os seres vivos. Então, Coleóptera é muito importante, preste muita atenção nas famílias de Coleóptera, tá? Porque elas fazem coisas importantes, eu vou perguntar coisas sobre elas. Holometábola, ovo, larva, pulpa, adulto, aparelho bucal mastigador em praticamente todo o grupo, tá? Os hábitos do grupo Coleóptera são muito variados, não tão variados quanto o Diptera, mas muito importantes mesmo assim. Temos fitófagos, fase larval e adulto, insetos fitófagos, pragas seríssimas da agricultura. Temos muitos predadores, fase larval e adulta, alguns poucas espécies parasitoides, nem vou falar de espécies parasitoides aqui, e muitos detritívoros de grande importância, tá? Detritívoro lato sensu, né? Pode ser detrito de planta, de animal, então carniceiros, coprófagos, se alimenta de fezes, por aí vai. Também polenófagos, nectarívoros, frugívoros, fungívoros e um monte de outros hábitos alimentares aí, tá? Em Coleóptera pode ser comum a larva se alimentar de uma coisa, o adulto de outra, tá bom? Então, importância agrícola e ecológica muito grande aqui, menos importância médico-veterinária, tá? Mas a importância agrícola e ecológica justifica estudar muito bem esse grupo aqui. Muito bem, são duas subordens, eu tenho que separar em subordens para a gente entender. Na prática lá o professor vai mostrar como que separa as duas subordens. Subordem adéfaga é só famílias de besouros predadores, são poucas famílias, mas são todos predadores, extremamente úteis para controle biológico. E na subordem polífaga é onde está a maioria das famílias de besouro, onde o hábito alimentar é realmente diverso, fitófago, predador, detritívoro e coprófago, que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos ver a défaga primeiro, tá? Sempre aqui vai vir a subordem que eu estou falando, a défaga primeiro. Família Carábide, uma das famílias mais estudadas, mais importantes, besouros de solo, as larvas e os adultos vivem no solo, caminham muito, por isso vocês veem essas pernas bastante longas e fortes, tarsômeros alongados, tá vendo? Então isso aqui transforma as pernas em estruturas bastante longas, eles correm muito, andam muito. Calosoma é esse aí da foto, tá? Calosoma é muito conhecido esse gênero aí, é muito comum nos nossos ambientes, inclusive agrícolas, tá? As larvas são chamadas carabiforme, então aqui começa já as larvas que têm o nome da família. Então vocês viram lá na prática, estudaram os tipos de larva. Carabiforme é um tipo, larva predadora, né? Típica da família Carabe, de pernas alongadas, tá vendo? Relativamente alongadas, não tanto quanto outros tipos de larva predadora, né? Cabeça sempre prognata, mandíbulas voltadas para frente, predadores fantásticos de solo, utilizados no controle biológico. Um dos métodos de controle biológico bastante antigos que tem na Inglaterra, chamado bancos de besouros, onde eles cultivam, entre aspas, esses besouros nos campos, entre as lavouras. Tá? É uma técnica bem interessante que funciona lá há muitos e muitos anos e a gente está fazendo coisas parecidas aqui no Brasil. Beleza? Isso fica lá para a disciplina de controle biológico. Segunda família, Cicindélide, também na mesma linha de Carábide é Cicindélide, besouros predadores de solo. Cicindela são esses gêneros esverdeados aqui, ó. Diferença principal é mandíbula com dentes na face interna aqui, ó. Então quando tem esses dentes na face interna é Cicindélide, quando não tem é Carábide, tá? Predadores de solo extremamente importantes. Uma curiosidade de Cicindélide é a larva de Cicindélide. Ela é bem diferentona assim, ó. Essa larva vive dentro de um buraco que ela faz no solo. Aqui você está vendo o buraco. E o que você está vendo aqui é essa parte da cabeça da larva aqui, ó. E aqui é o pronoto, ó. Tá vendo? Ó, esse pronoto achatado, isso aqui ela coloca então como se fosse uma tampa nesse buraco e fica ali.
quando passa alguma presa próxima, ela estica o seu corpo, esses ganchos aqui, ó, porque ela vai estar num túnel, né? Ela estica o corpo, esse gancho prende, ela pega a comida e puxa para dentro desse túnel e se alimenta. Já mata a presa ali e come, tá? Quando importunadas, elas saem desse túnel, caminham e dão saltos e começam a girar, vira um círculo e gira. Isso aí eu mostro lá no controle biológico também, tá bom? Bem curioso esse comportamento. Então são insetos predadores de solo, importantes no controle biológico de um monte de pragas de solo. Beleza? Terceira família dessa subordem Adéfaga é Ditícides, são besouros mergulhadores, então besouros aquáticos. São todos predadores, as larvas e os adultos. Esse Ditiscus aqui é um dos gêneros, né? São besouros relativamente grandes em termos de tamanho, 4 a 5 centímetros de tamanho, pernas posteriores natatórias e alguns têm as pernas anteriores adesivas nos machos. Nem sei se o professor lá da prática mostrou esse tipo de perna adesiva. Tá? Alguns tarsômeros são achatados, assim dilatados e têm essas ventosas. Isso aqui o inseto pode se segurar em pedras, né, em superfícies lisas embaixo da água, e o macho também usa para segurar a fêmea na hora da cópula, tá bom? Então são besouros predadores aquáticos. As larvas aí, ó, larvas predadoras, sempre mandíbulas afiladas, né, em formato de foice, predadores aquáticos aqui, ó, predando um girino aqui, né, tá bom? Então são um grupo bem interessante de besouros mergulhadores aquáticos. Esse besouro normalmente ele carrega sua bolha de ar embaixo do élitro. Tá? Então ele sobe a superfície, mexe o élitro, o ar entra entre o élitro e o corpo. E aí ele mergulha. E aí ali estão os espiráculos e vai absorvendo o oxigênio dessa bolha. Está acabando o ar, ele sobe, troca a bolha de ar e assim ele fica submerso bastante tempo. Tá bom? Quarta família, Grinidae, é um outro grupo de besouros mergulhadores também, né? Pernas posteriores natatórias e o primeiro par de pernas mais avantajado, pernas anteriores bastante longas para segurar a presa. Não chega a ser uma perna prensora, mas é quase entre uma prensora e uma raptatória, né? Essa perna aqui, a hora que ela se fecha aqui, ó, encaixa aqui essa tíbia nesse fêmur e prende a presa. Larvas também predadoras aquáticas, né? Isso aqui são imitações, poderiam ser pernas, né? As pernas mesmo estão aqui na frente, ó. 3 pares de pernas e depois tem esses prolongamentos aqui, né? Funciona um pouco também como traqueobrânquias, tá vendo que tem pelos aqui, né? Esses pelos, na verdade, estão captando oxigênio da água e mandando esse oxigênio para dentro desses tubos, entrando no corpo do animal e distribuindo para as células, ok? Vamos para a polífaga agora, ó, polífaga, tá?